Bom dia! E aí, tudo bom? Como estamos? Bom, cá estamos nós de novo. Agora para ver a independência da América Espanhola. Então, aqui está o livro, né? Você deve lembrar. Eu estripei ele para vocês. Botei em PDF aí na Classroom. E aí, vamos lá. O que vocês precisam saber sobre a independência da América Espanhola, né? Mais uma vez, o mapa é fundamental, né? Eu vou trazer o globo do meu menino da próxima vez para cá. Aí, olha só, onde é a América Latina? A América Latina é tudo que fica em volta do Brasil, ok? O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. E aí, para completar a América Latina, falta só a América Central, que é ali os países ali da região do Caribe, e o México, que é um grande país que fica ao sul dos Estados Unidos, coitados. Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Tá? E do México até a Argentina, que é o país mais ao sul da América Latina, né, tudo ali é considerado América Latina. Aí você diz assim, por que chama América Latina? O mais correto seria chamar América Espanhola, né? Porque, em realidade, eles foram colonizados pela Espanha. E não tem tanta relação assim com Roma, né, com os italianos, para ser chamado de latinos. Mas se convencionou chamar América Latina, essa parte do mundo, e o Brasil está incluído nela. Embora o Brasil seja o único país dessa região inteira que fale português e não espanhol. Né? É incrível. Bom, como a gente viu na aula passada, o motivo do Brasil falar português é um acordo que ocorreu entre o príncipe Dom Pedro e o seu pai, o Dom João, para que o Brasil se separasse de Portugal e se tornasse uma monarquia. E isso fez com que o Brasil se tornasse tanto o maior país em território da América Latina, né? Lembrando que todo mundo ficou unido pelo símbolo do imperador, Dom Pedro, né? Quanto ser o único país da América Latina que fala português. Um grande problema para os canais de TV por assinatura da América Latina, que tem que produzir um conteúdo específico para o Brasil. Né? Quem já teve chance de assistir alguma TV por assinatura, Sky, Vivo, Oi da Vida, vê que boa parte dos programas são em espanhol. Por quê? Porque eles são feitos, na verdade, para a América Latina. E até hoje os americanos, por exemplo, os europeus, pensam que todo mundo na América Latina fala espanhol. Né? Até mesmo o Brasil. Tanto que em vários filmes americanos, quando aparece o Brasil, as pessoas falam espanhol, né? É uma ingenuidade, né? Nós falamos burramente apenas uma língua, né? O português. Bom, então, a história da América Latina é a história da colonização espanhola na América Latina. Mas esse assunto não é sobre a colonização em si, mas como justamente a colonização acabou. Então, do México até a Argentina houve um processo, né, que guarda alguma similaridade com o Brasil, mas muitas diferenças, em que esses países se separaram da metrópole, que no caso era a Espanha e não Portugal, como no caso do Brasil. Como é que isso aconteceu? Bom, ocorreu de forma bastante diferente do Brasil em relação, por exemplo, aos conflitos. A história da América Espanhola é uma história de muitos conflitos, e conflitos sangrentos. Certo? Não foi algo pacífico, não foi um acordo que separou esses países da sua metrópole, mas sim um conflito sangrento, que tem a ver, mais uma vez, com as guerras napoleônicas e também com a distribuição de cargos políticos na colônia. Né? Então, olha só. Primeiramente, antes mesmo de Napoleão, e vejam como Napoleão é importante, né? Até hoje, ele foi visto lá atrás com o Nelson, mas até hoje a gente fala dele, né? Mesmo antes de Napoleão, no finalzinho do século XVIII, aconteceu algo fundamental na América Espanhola, que fez com que, né, a história do continente se desenhasse de outra forma. Né? E olha só, o país, ele não era nem colonizado, né, exatamente pela Espanha. Estamos falando do Haiti, que era um país do Caribe, né, um dos poucos ali colonizados pela França. E aí o que aconteceu lá? Né? O Haiti hoje está na mídia por causa das tragédias naturais que ocorrem naquele país. Né? Terremotos, né? Recentemente o presidente foi assassinado. Mas, veja, o Haiti ele tem importância profunda na história da América Latina. Se duvidar, até mais importância do que
o nosso vizinho rico, que é os Estados Unidos. Vejam só, no final do século XVIII, os Estados Unidos já estavam independentes, era o único país das Américas que estava independente da Europa, e no Haiti ocorreu uma revolução escrava. Então olha só, os escravos, né, de origem africana se revoltaram contra os europeus colonizadores e tomaram conta do país, derrotando os brancos de forma sangrenta. Isso acendeu o alerta não só na América, mas também na Europa e no mundo inteiro. Então, os escravos tinham se revoltado. Vejam só o risco. E se isso acontecesse no resto das Américas? Até mesmo nos Estados Unidos. E se os escravos tomassem armas e acabassem tomando o poder? Vejam só. Então o Haiti, ele funcionou como um sinal de alerta. Um sinal de alerta de que os homens brancos europeus possivelmente estavam com os dias contados em seu domínio sobre a América, né? E aí, algumas décadas se passaram sem que nada ocorresse, né, semelhante, mas o medo já estava instalado nas elites brancas europeias que viviam aqui na América. E aí veio Napoleão. Napoleão foi uma espécie de catalisador que apressou as coisas, né? Apressou o tempo, como alguns historiadores dizem. Por quê? Porque vejam só, Napoleão saiu da França e tomou a Europa inteira, né? Lembra-se até que ele expulsou o rei português, que acabou morando pelo Brasil, apressando a nossa independência. Ele também acabou apressando a independência dos outros países, né? Como? Da seguinte forma, quando ele tomou os outros países, ele tomou também a Espanha. Botou um irmão dele para ser rei da Espanha. E ele mudou as regras de como a colônia se relacionava com a Espanha. Vejam só. Até então, havia o chamado Pacto Colonial. Se vocês assistiram alguma aula anterior, vocês vão lembrar, né? Forcem aí. A memória, né? O Pacto Colonial dizia que a colônia não tinha direitos, só quem tinha direitos era a metrópole. Bom, Napoleão mudou a história e ele disse que as colônias agora tinham um pouco mais de liberdade e um pouco mais de direito. Ou seja, as colônias também tinham direito de aplicar os princípios iluministas, por exemplo, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Logo, as elites que ocupavam cargos políticos na América Espanhola sentiram um gostinho de liberdade durante o período de Napoleão. E aí, quando Napoleão saiu do poder, a Espanha foi devolvida para o rei anterior, e o rei disse, né, que história é essa de igualdade aí? Vamos voltar tudo ao que era antes. E as elites da América Espanhola acharam a ideia terrível, tinham sentido o gostinho da liberdade, e agora não queriam voltar à situação de colônia como anteriormente eles estavam. Então, começou um movimento das elites, né, na América Espanhola para conseguir conquistar a independência. E lembre-se, havia o medo das revoltas escravas, tal qual o Haiti. O rei espanhol já não parecia mais tão forte assim, tinha sido até mesmo derrotado e expulso por Napoleão. E mais cedo ou mais tarde eles achavam, e se os escravos, e se as classes subalternas se revoltarem e tomarem o poder? Então é melhor que nós façamos antes. E não pensem que as classes subalternas não tentaram tomar o poder. Um grande exemplo de revolta popular que antecedeu a independência da América Espanhola foi a revolta de Tupac Amaru. Olha só, o Tupac Amaru, ele era um nativo. E ele era muito estudado, tinha tido educação branca, né, tinha frequentado universidades. E quando ele voltou para a tribo, ele viu a injustiça que os espanhóis faziam contra os povos nativos da América. E aí ele, usando os princípios, né, que ele tinha aprendido na escola, junto com, vamos dizer assim, a tradição guerreira de sua tribo, ele montou um grande exército e saiu libertando as colônias da sua região, né? Libertou o Peru, a Bolívia, a Venezuela
E só não libertou mais países porque os exércitos espanhóis vieram com tudo e massacraram a sua revolta. Então vejam só, já era um exemplo claro. Se as elites brancas não conseguissem o poder, os povos subalternos o fariam. Bom, eu vou interromper aqui, que já está me avisando aqui que já deu 10 minutos. Tchau, tchau para vocês. Até daqui a pouco.